Olá, sempre bom ter você aqui, obrigado pela tua presença, boa noite para quem está ao vivo comigo e também aquelas pessoas que estão adquirindo cada vez mais as nossas palestras e aqueles que vão escutar, assistir em algum momento, de manhã, de tarde ou de noite. Bom dia onde quer que você esteja, boa tarde onde quer que você esteja. O tema de hoje, desenvolvimento pessoal e as leis universais. Na primeira palestra do projeto Vamos Salvar, nós conversamos aqui sobre muitas questões ligadas ao início de todas as coisas. E a partir daí, a gente trabalhou vários conceitos, e esses conceitos estavam relacionados a como agir na vida profissional, nos negócios, também no lazer, também nos relacionamentos, também em qualquer área da sua vida que você deseje prosperar. Então, para essas pessoas que querem entender e compreender melhor o início de todas as coisas, você pode entrar em contato com o direct do projeto @Vamos Salvar, para que você possa compreender e adquirir, ter todas as informações e adquirir essa primeira palestra, qual você queira aprender mais. Perfeito? Então vamos lá, o tema de hoje, e a gente vai falar de algo muito bacana. O primeiro ponto é entender que no primeiro degrau, no segundo degrau, no terceiro degrau, está amarrado toda a sociedade. Aqueles que conseguem suplantar esses 3 degraus estão conseguindo conquistar todas as outras coisas porque eles estão ou no poder ou no autoconhecimento, e em muitos casos na iluminação. Então aqueles que entenderam que trabalhando para o bem e fazendo tudo o que deve fazer, eles conseguem conquistar tudo também que deseja. Se você buscar o reino do céu, tudo será acrescentado. Essa frase já foi dita e é isso que se compreende dentro da mecânica quântica. Então, se você deseja o seu sucesso profissional, o primeiro ponto mais importante é a bondade e o bem para se fazer com todas as pessoas. E se todas as pessoas tivessem a ideia de como isso pode gerar muitos neurotransmissores para você, gerando cada vez mais a oportunidade de fazer bem e recebendo de volta quintuplicado tudo aquilo que você deseja, porque diz que é dobrado, mas pode ter certeza que é muito além, porque Deus não vence em generosidade, o todo está aí, vendo cada papel de cada pessoa. E quando se fala em profissão, não pode ser diferente. Por quê? Porque o que a gente mais vê e enxerga são pessoas que estão nas profissões erradas, pessoas que estão nas profissões sem propósitos, outras que encaram um meio profissional simplesmente porque precisam receber o seu salário para pagar as suas contas. Então, a partir daí, a gente começa a compreender que existem várias coisas a serem relacionadas, e são coisas que são graves, porque mantém essa prisão, essa escravidão do primeiro, do segundo e do terceiro degrau. Assim, essas pessoas, como grande maioria das pessoas no mundo, estão vivenciando o arquétipo do escravo. E isso vai se perpetuando, porque em todos os meios quais essas pessoas convivem, como nós, elas convivem com programações e reprogramações de geração em geração, fazendo com que essas pessoas consigam repetir o padrão dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós e de tudo aquilo que pessoas que são figuras de autoridades passaram para elas. Então, o certo é nascer, crescer, estudar. A partir daí você vai fazer o vestibular, escolher a sua profissão, que em muitos casos escolhe a profissão com 16, 17 anos, tá? E nem muitas pessoas escolhem. 95% das pessoas escolhem através de um não propósito de vida e depois vão para o mercado de trabalho disputar todas as ofertas de trabalho. Hoje, a maioria das pessoas que estão nas suas profissões, ou elas estão dentro de profissões que são correlatas, ou profissões que não têm nada a ver com aquilo que elas se formaram em algum momento. Você vai conhecer ao seu redor diversas pessoas que se formaram em profissões que foram trabalhar no mercado de trabalho numa profissão totalmente diferente. Isso porque algumas delas descobrem o seu propósito de vida no meio do caminho. Outras delas justamente trabalham por uma necessidade. E muitas delas estão perdidas de tudo que se fazem. Por quê? Porque acompanharam todo o processo de reprogramação que foi dado. A escola, por si só,
não trabalha o seu propósito de vida, mas sim programa-se para que você possa ir para o mercado de trabalho, porque há uma mão de obra que precisa ser inserida a cada geração para que continue mantendo a roda girando, continue mantendo o status quo, fazendo com que a matriz consiga condicionar. E assim você entende que aquelas pessoas que pulam o terceiro degrau e conseguem encarar a outra fase, quando elas estão em outra fase, ela conquista tudo isso que está aqui embaixo, que é disputado por todas as pessoas. Então, primeiro degrau, necessidade. As pessoas vão disputar empregos por conta da necessidade. No segundo degrau, as pessoas disputam o emprego por conta de uma segurança. Quantas pessoas estão fazendo concurso público? Aí, nada contra. A ideia é mostrar como isso é tão sociológico. Terceiro degrau, você vai buscar os relacionamentos. E nada acontece se esses 3 degraus não forem resolvidos. As pessoas que buscam pular, em vez de seguir a sequência dos primeiros degraus, elas conseguem conquistar tudo isso e não estão nem mais aí. Por isso que as coisas chegam para ela. Porque do quarto degrau em diante, as pessoas conseguem conquistar tudo que as outras pessoas estão disputando. Isso deve ficar claro. Sociologicamente, a Matrix vai tentar controlar todas as pessoas através da engenharia do consentimento também, para que todas essas pessoas fiquem disputando o tempo inteiro o primeiro, o segundo, o terceiro degrau. E foi algo também que a gente comentou na primeira palestra. E você deve agora te avaliar em que ponto você está na busca do seu desenvolvimento profissional. Um outro ponto muito importante são as pessoas que não entendem como funciona a lógica do universo. A lógica do universo está entre colapsar funções de ondas o tempo inteiro. Queira você não queira. Então, é bem redundante a ponto de entender que você colapsa o positivo e você colapsa o negativo. E na maioria das vezes, as pessoas não sabem nem o que estão colapsando. O tempo todo são 60 mil pensamentos passando pela sua cabeça. Em algum momento, você vai adquirir um certo controle de quais pensamentos você vai colapsar, sabendo que você pode cancelar os pensamentos negativos para colapsar pensamentos positivos. Mas em muitos casos, o grande porém está aonde vive e qual o tipo de sentimento quando eu colapso um tipo de pensamento. Então, qual o tipo de sentimento que eu tenho por uma questão de uma carência, tá? Ou, desculpa, por uma questão de você não estar conquistando aquilo que deseja. Pode estar tendo um sentimento de carência por detrás. Perfeito? Qual a sensação de uma pessoa que colapsa prosperidade o tempo todo? Ele vai sentir o quê? Prosperidade, ele vai sentir realização. Então, o que vai, volta. O colapso da função de onda está relacionado a tudo aquilo que você emana. E as pessoas, quando começam a aprender, e você que está expandindo a consciência, a partir de agora, por entender tudo isso, vai saber agora o que deve se colapsar. Porque aquilo que se faz é aquilo que volta para você. Se você colapsa discursos onde estão inseridos sentimentos de ódio, em algum momento vai voltar ódio para você. Se você colapsa discursos de abordagens onde vai levar amor, em vários momentos vão chegar muitas formas de amor para você. É simples assim. O universo funciona através da expansão de consciência. Não tem desculpa. A partir de agora, você sabendo disso, é expandir colapsos de tudo que você deseja na sua vida. Inclusive, na busca do seu desenvolvimento profissional. Então, vamos lá. O ponto muito importante que as pessoas ficam buscando sobre o seu desenvolvimento profissional é não saber o seu propósito de vida. Esse é o primeiro ponto. E aí, as pessoas colapsam o tempo todo, insegurança, indecisão, desemprego e recebe de volta todos esses pontos negativos. Como que vai prosperar? Colapsando coisas negativas como insegurança, porque é uma diferença entre insegurança e medo, perfeito? O medo é quando você não sabe daquilo que faz. A insegurança é quando você sabe, mas que você não, na verdade, você não vê nada na sua frente e você busca fazer aquilo o tempo todo. Então, mais uma vez, para dizer ao contrário do que eu falei, o medo é quando você não sabe do que é. Insegurança é quando você até sabe do que é, com poucas informações, e tenta caminhar, mas não consegue.
O grande lance aqui é que se você colapsa sentimento de insegurança, você vai receber cada vez mais insegurança. Por isso que deve-se trabalhar a autoconfiança, a autoestima, a mudança dos seus neurotransmissores, como dopamina, endorfina, ocitocina, para que você possa equilibrar tudo isso. E a única maneira é aumentando a frequência para a frequência do amor. Esse é o primeiro ponto muito importante. O segundo ponto muito importante é que as pessoas não sabem em quais profissões elas devem ser inseridas. Somos reprogramados para que chegasse uma determinada idade, a gente fosse para o mercado de trabalho, ou dentro daquilo que a gente se formou, ou simplesmente ir para o mercado de trabalho, como se ir para o mercado de trabalho por meio CLT ou por meio de concurso público fosse a única solução. Então, existem pessoas que elas trabalham com essas únicas soluções, sem nenhum tipo de criatividade para gerar, através do seu próprio conhecimento ou daquilo que você é bom, para gerar outros tipos de valores e fazendo com que outras pessoas adquiram valores do conhecimento que você tem. Simples assim. Então, esse é o segundo ponto muito importante, que isso gera um problemaço quando a gente encara isso sociologicamente. Por quê? Porque você vai encontrar mais pessoas disputando empregos porque simplesmente eles precisam do emprego por conta do salário para pagar as suas contas. E salário não é motivação para ninguém, isso é fato. E quando o salário chega, essas contas são pagas, em muitos casos não há uma gestão financeira, que é um assunto que a gente vai conversar mais adiante na próxima palestra, que é causado por situações que já veio desde o período colonial. Então, desde o período colonial, a entrada de Portugal aqui, a forma que Portugal usufruiu das economias brasileiras e foram levadas essas economias para Portugal, a gente começa a compreender que, de fato, não houve uma questão de gestão financeira e que isso não foi passado ao longo do tempo para que hoje nós entendemos que as pessoas não têm gestão financeira. Se você pega países de primeiro mundo, há uma gestão financeira, há um desenvolvimento desde a época da colonização. Existia planejamento para se colonizar e para gerir todos os recursos, todas as riquezas que foram dadas naquele processo. Então, é um assunto para uma próxima palestra. E aí, essas pessoas sem propósito entram no mercado de trabalho simplesmente pela necessidade de segurança e relacionamento, acaba disputando com várias pessoas em pouquíssimas vagas com salário barato de uma mão de obra que por dia não vale o que as pessoas se entregam para trabalhar com a sua própria competência. E aí o que vai acontecer de fato, com certeza, é a insatisfação. Então, se colapsa a insatisfação, recebe insatisfação de volta. Eu falei agora há pouco da questão do período colonial. Tudo baseado na zona de conforto. É zona de conforto quem quer explorar na riqueza, é zona de conforto para que outras pessoas façam aquilo que você deveria fazer. Viemos de uma sociedade inteira até hoje, de séculos passados até hoje, nessa busca frenética de entender porque trabalho não é algo tão louvável para as pessoas. A partir daí, quando a gente começa a entender todo o processo, vai, no fundo, acabar lá na zona de conforto. E sabe o que é mais interessante? É aquela história que hoje tudo se resume a o sextou e o domingo precisa ser esticado ao máximo possível, achando que a segunda não vai passar. E a segunda vai passar de qualquer jeito, porque o universo tem o seu próprio fluxo, o fluxo de seguir a sua própria natureza. Então são muitas pessoas insatisfeitas no que elas fazem, desejando o sextou para que eles possam se sentir livres. A partir daí, a liberdade acaba no domingo à noite, que é esticado o máximo que ela pode para não ir trabalhar na segunda. Ou para trabalhar na segunda, muitas pessoas vão até cansadas para o trabalho, porque trabalho é sinônimo de insatisfação, é sinônimo de desgaste, é sinônimo de várias coisas que não é prazer. Você encontra pouquíssimas pessoas que trabalham por prazer. Pouquíssimas. Aquelas que até são assalariadas, que trabalham por prazer, também você encontra pouquíssimos no mercado de trabalho. E aquelas que estão utilizando a sua própria criatividade
para gerar resultado na vida dos outros, também ainda não é um número plausível. Lá na frente, num futuro bem distante, que pode ser construído aqui no presente, você vai encontrar muito mais pessoas que vão descobrir os seus próprios propósitos. A nova geração já está sendo treinada para isso, para trabalhar nos seus próprios propósitos. Por quê? Porque muita gente foi podada na infância por conta de propósitos genuínos. Por exemplo, você teve pessoas que gostavam de cantar e os pais podaram na infância. E essas pessoas foram para profissões que não têm nada a ver e não trabalham com esse amor. Imagine essa criança sendo incentivada para que profissionalmente ela fosse uma ótima cantora, um ótimo cantor. E tem N situações que nós enxergamos onde as pessoas perderam, foram podadas no seu propósito de vida e ficam a dispersa. Elas ficam em termos de não saber para onde caminhar até seus 30, 40, 50 anos, descobrindo o seu desafio profissional para gerar o seu melhor sucesso. E não estou falando aqui de uma questão financeira, tá? Estou falando da construção dentro de um propósito de vida. A partir daí, quando essas pessoas começam a descobrir os seus propósitos de vida, o prazer começam a ser inseridos. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas diz para você o seguinte: aprenda com o que você errou. Não. Erre de maneiras diferentes para descobrir qual é o certo. Mas a forma ideal de você crescer na sua profissão, no seu desenvolvimento profissional, é quando você pega o que você acertou e repete isso, duplica isso. Você vai dar prosperidade a esse movimento do qual você acertou. Então, digamos que dentro da sua própria profissão, você descobriu em algum momento o que você acertou e replicou, atraindo pessoas para entender a sua competência. Então, é a qualidade. Isso serve para quem é pai aqui ou mãe, incentivar seus filhos na qualidade. Não dá para você incentivar seu filho na matemática se ele é muito bom em história. Você tem que equilibrar ele na matemática, mas você precisa incentivar ele para ser o melhor aluno de história, quem sabe até um grande historiador. A mesma coisa, você tem um filho que gosta de física ou de matérias exatas. Você não vai pedir para ele melhorar em matérias de humana, você vai pedir para que ele seja melhor ainda em matérias de exatas, porque ali está um grande futuro dentro da profissão que ele está. Esse é um dos pontos muito interessantes que a gente precisa falar. Mas, se a gente encara trabalho com espiritualidade, aí nasce o grande problema. Quando você encara o trabalho com espiritualidade, as coisas começam a partir para um outro pressuposto. O pressuposto de que, de fato, a partir de agora, as pessoas que expandem a consciência para o que é espiritualidade, porque não tem para onde correr se há um campo eletromagnético e a mecânica quântica, você vai encarar e chegar na espiritualidade. Não é espiritismo, não é de religião. É espiritualidade no conceito de outras dimensões. Encara dessa forma, você vai encarar o seu desenvolvimento profissional através da seguinte questão: de onde você veio, o que você faz aqui e para onde você vai. Porque não há essa história de descanso eterno como muitas pessoas acreditam, e quando você vai para o outro plano, você vai ter que continuar aquilo que é o seu propósito de vida ou que você já tinha combinado antes para estar aqui. Essa é a questão. Então, de onde você veio, para quem você está aqui, para onde você vai, dá uma grande interferência na questão do desenvolvimento profissional. Por quê? Porque agora você vai ter que levar a sério. O grande lance do pecado é que quando você não sabe o que é pecado, está tudo bem, você está perdoado. Mas quando você sabe o que é pecado, você precisa parar para analisar, porque a partir de agora é agregar antimatéria. E se você está aqui dentro de uma expansão de consciência, e a partir de agora você compreende que tem que ser dentro do seu propósito, é importante que seja, o seu propósito vai ser se servir para alguém. Então, se você é uma pessoa que é um ótimo cantor, óbvio que você vai servir aquilo que é bom, que é a sua voz, a sua forma de encarar a música, para levar alegria para as outras pessoas. No mínimo, conforto para as outras pessoas. Que em muitos hospitais tem pessoas precisando de um conforto e ouvir a sua música, ouvir a sua melodia,
né, o seu canto vai ajudar muitas pessoas a prosperarem, a sentirem conforto, muitas pessoas a se sentirem felizes naquele ambiente em que você está. Isso é propósito de vida. A partir de agora, encarando através de um campo eletromagnético, você encara que há um propósito para você fazer aqui. Mas agora mora um grande problema. O problema é, está tudo bem, mesmo que eu esteja reclamando, e é assim que a pessoa pensa, está tudo bem. Estou reclamando, mas está bom como está agora. Por quê? Porque isso vai exigir busca de conhecimento. E buscar conhecimento pode ser lateralizado, como eu já falei em outras vezes, já tem outros vídeos, lateralizados como específicos, que vai ter que sair da zona de conforto. Só que, se você começa pesquisando por assuntos que você gosta dentro da sua profissão, inevitavelmente você vai ter que buscar assuntos, e vai ser muito importante para o seu desenvolvimento, para a sua prosperidade, assuntos que estão relacionados a outros tipos de matérias correlatas, inclusive sociologia. Para se entender um bom profissional, é bom que ele se entenda também um contexto sociológico em que ele está inserido e o contexto sociológico da profissão qual ele trabalha. Quantas pessoas você conhece que estuda o contexto sociológico qual ele trabalha? Quantas pessoas você conhece que são pessoas pesquisadoras da sua própria realidade para estudar questões psicológicas, psicologia de massa, engenharia do consentimento, todos os tipos de teorias psicanalísticas para encarar a sua própria profissão? Até porque quando você consegue fazer isso, o degrau acima chega e você vai saber lidar com outras pessoas. E não tem como não haver desenvolvimento profissional quando você tem desenvolvimento intelectual. Isso é física. Você vai crescer cada vez mais e vai lhe levar a uma outra frequência. Ou seja, no tempo, naquele período, no momento em que você cresce, é escalar. A prosperidade está no escalar. Quantas pessoas você conhece que estão dispostas por isso para fazer o melhor para alguém? Isso é uma forma de amor. Quando você se diz ou se pergunta como fazer isso o melhor possível, porque existem outras pessoas envolvidas, é uma vibração de amor. Isso se eleva para que você possa fazer o melhor. Até porque, se você é co-criador da sua realidade e você é uma centelha divina, óbvio que é o todo querendo que você trabalhe na sua profissão, realizando aquilo que ele deseja. Então, o todo emana luz o tempo todo através do vácuo quântico. Então, ele decidiu que existisse você como médico, o outro como professor, o outro como gari, o outro como pintor, pedreiro, advogado, porque é ele querendo expressar e evoluir através de você. Há uma evolução profissional a cada descoberta que você faz, a cada erro que você faz. Então, se de repente você erra, é ele evoluindo e você também evoluindo. Mas que ele é onipresente, onisciente, onipotente, porque há o erro, porque é você evoluindo através dele, que é uma evolução, uma descoberta e infinitas possibilidades para nascer outras soluções daquilo que você acabou de errar. A partir daí você também vai evoluir para descobrir qual é o certo e dentro da sua profissão se tornar o mais competente possível naquilo que você se propõe a fazer. É assim que se trabalha o aspecto de alta performance. Nos aspectos de pessoas que buscam alta performance, elas estão buscando errar o mais rápido possível diferentes erros para que os acertos cheguem. É como se você criasse o hábito com o acerto para depois você ter uma baixa no erro e uma máxima em todos os contextos de acertos. Mas você nunca mais vai ter erro? Claro que vai, natural. Às vezes, numa situação que acontece, colapsa a insegurança, vem insegurança, gera erro e a partir daí mais uma nova evolução. Só que a sua taxa de erro, pelo hábito que você faz do acerto, começa a diminuir. E assim você se torna referência. Já viu aquela história no meio profissional, onde, até no meio empresarial, onde se diz o seguinte: seja tão bom naquele assunto
que quando as pessoas falarem sobre este mesmo assunto, elas vão indicar você, elas vão lembrar de você. Eu conheço pessoas que são maravilhosas